Fala galera, tudo bom? Hoje na aula do capítulo 7 a gente vai falar sobre a importância do marmoreio e a capa de gordura nos cortes premium. E o primeiro ponto vai ser maciez e suculência. Como eu já havia explicado para vocês na aula anterior, o marmoreio é a gordura entremeada no meio das fibras da carne, que quando entra em contato com o calor faz com que a carne que esteja em volta dela seja cozida, tornando a carne ainda mais macia e suculenta. O próximo ponto vai ser o sabor e aroma. E essa gordura entremeada entre a carne, ela vai ser rica em ácidos graxos e compostos lipídicos que fazem com que a carne tenha um sabor ainda mais complexo e ainda mais suculento também. E agora a gente entra no tópico de valorização de corte. E os cortes que hoje têm mais marmoreio e capa de gordura entram numa nova classificação. Já estão um pouco mais valorizados, principalmente nos mercados que trabalham somente com corte premium. Então, hoje em dia os clientes estão pagando cada vez mais caro para ter essa experiência sensorial, para sentir mais marmoreio, mais sabor, a ternura e a textura na carne. E agora a gente entra no tópico de cozimento e retenção de umidade. A característica do marmoreio e da capa de gordura vai fazer que quando a carne entre em alto contato com o calor, vai fazer com que esse líquido desse cozimento permaneça dentro da carne, dentro da proteína. E isso vai fazer com que ao final do preparo esse corte fique bastante suculento e alcance um resultado bem melhor do que se fosse um corte padrão de uma carne eficiente. E o próximo tópico é proteção e saborização. A presença de capa de gordura nos cortes premiums vai fazer com que ele sirva de camada protetora quando o corte entrar em processo de cozimento, porque ele vai preservar o líquido dentro da carne, fazendo que ao final do resultado ele seja ainda mais saboroso e principalmente mais suculento. E além disso, a presença da gordura na superfície da carne vai fazer com que seja adicionado sabor durante o processo. E vai ser outro ponto que vai fazer com que esse corte que está sendo preparado cozido também vai ter um resultado muito bom no final. E outro tópico que a gente entra é a apresentação visual, ou seja, a presença de marmoreio e capa de gordura no corte premium vai fazer com que esse corte fique ainda bem mais atraente. Além de um resultado que ele vai ter pela qualidade, ele vai se tornar mais atraente e vai fazer com que tenha ainda mais consumidores atraídos. E esses gatilhos são a capa de gordura uniforme, vão ser os flocos brancos da gordura no meio da fibra da carne. Ou seja, tudo isso vai fazendo com que o corte fique mais atrativo e atraia cada vez mais consumidores para esse tipo de corte. Mas, resumindo, o marmoreio e a capa de gordura vai ser o diferencial do corte comum para o corte de qualidade, que vão fazer com que você tenha uma experiência ainda melhor de sabor, de textura, de maciez, suculência e vários outros fatores. Então, é super importante com que você entenda esse processo do marmoreio para poder diferenciar o corte de qualidade do corte eficiente, o corte do dia a dia.